coração do Brasil, tão longe do mar quanto das fronteiras, as terras do Cerrado se estendem imensas. Nas suas grandes distâncias e no seu antigo isolamento, o Cerrado esconde muitas facetas e preciosos tesouros. Aqui, nas diferentes paisagens do Cerrado, vive uma grande diversidade animal e vegetal, assim como uma população que há séculos fez do Cerrado a sua casa e o seu sustento. Toda essa riqueza, porém, se encontra ameaçada. Atualmente, o Cerrado vem sendo devastado como nenhum outro bioma brasileiro. Aos poucos, o gado, a soja e a cana-de-açúcar vêm tomando a paisagem do Cerrado, enquanto sua vegetação tão rica arde no solo e nos fornos de carvão que se alastram como uma praga pelos campos antes intocados. Quem viaja pelo Brasil Central, pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais e Bahia, atravessa extensos chapadões, cobertos por uma vegetação de árvores retorcidas. Nessas regiões predomina o cerrado, a chamada savana brasileira. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, estendendo-se por uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e abrangendo 8 estados brasileiros. Graças às suas grandes variações de relevo e à sua posição central no território brasileiro, em contato com outros biomas, como a Amazônia, a Mata Atlântica e a Caatinga, o Cerrado se caracteriza por ser a região de savana com maior biodiversidade do planeta. Nessas terras de aparência às vezes agreste, não deixa de ser surpreendente descobrir a delicadeza da flora e a riqueza da fauna, que abriga uma variedade incrível de aves, como gaviões, araras e ainda mamíferos como a capivara, o lobo-guará e o veado campeiro. Os solos do Cerrado são muito antigos, pobres quimicamente e profundos, mas as árvores e arbustos estão bem adaptados e lançam longas raízes que vão buscar água no lençol subterrâneo. A maior parte da biomassa do Cerrado não está aqui, mas sim abaixo da superfície da terra. No Cerrado, a maior parte da água também não está na superfície, mas acumulada no subsolo em lençóis freáticos, que são fundamentais para a sobrevivência dos muitos rios da região, inclusive de outras áreas do Brasil. Três das maiores bacias hidrográficas sul-americanas, a do Rio da Prata ou do Rio Paraná-Paraguai, a do Tocantins-Araguaia e a do Rio São Francisco, dependem diretamente das águas que nascem no Cerrado. Como a cumieira de uma casa que divide as águas da chuva fazendo-a correr pelos lados, o Cerrado brasileiro distribui as águas a norte, a sul, a leste e a oeste, garantindo a sobrevivência dos rios. Extremamente variadas e adaptadas às condições físicas e climáticas do Brasil Central, a flora e a fauna do Cerrado são, no entanto, extremamente frágeis. Depois de milhares e milhares de anos de evolução, toda essa vida tem se mostrado extremamente suscetível à ocupação humana, que em poucos anos tem modificado de forma violenta a paisagem do Cerrado. Nas
nas últimas décadas, a expansão da pecuária e das lavouras mecanizadas de cana-de-açúcar e soja vem substituindo as áreas nativas de cerrado, principalmente na região central e no oeste baiano. O processo de ocupação do cerrado tem como dois pontos foco a soja e o gado. São duas atuações simultâneas, né, que acontecem com a ocupação do cerrado. Hoje, acredita-se que apenas 20% da área original de cerrado esteja intacta, enquanto o restante estaria ou completamente destruído ou sensivelmente modificado pela ação do homem. Em se tratando de cerrado, esses novos vetores de destruição ameaçam não apenas um dos ecossistemas mais ricos e delicados do planeta, como põe em risco outras regiões do país que dependem direta ou indiretamente da saúde desse imenso bioma no coração do Brasil. A ocupação humana no Cerrado é muito antiga, datando de mais de 12 mil anos, quando os primeiros grupos de caçadores e coletores chegaram a essas terras, aqui se estabeleceram e aqui deixaram as suas marcas. Durante milênios, essa população nativa viveu em harmonia com a natureza. E mesmo depois da chegada dos colonizadores, o cerrado brasileiro continuou por séculos quase intocado. Apenas recentemente, há cerca de 50 anos, o Brasil Central começou a ser mais densamente povoado. A construção de Brasília, aliada aos incentivos governamentais na década de 70, abriram a região à exploração agropecuária e à crescente urbanização. Em 2 décadas, o Cerrado se transformou no segundo maior produtor de grãos do Brasil, principalmente de soja, além de abrigar mais de 40% do rebanho nacional. Toda essa região do Planalto Central, na região de Cerrado, a mata nativa é retirada. Os tratores formam então essas leiras, que são linhas com restos de vegetação, para que sejam formadas as pastagens ou então as terras para a agricultura mecanizada. A expansão da pecuária se deu ocupando grandes áreas de floresta, e atrás da pecuária, no início dos anos 90, chega uma outra frente, que é a frente agrícola, impulsionada pela soja. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. Nas áreas de Cerrado do Mato Grosso, você conhece essa região muito bem, essas áreas do Cerrado do Mato Grosso estão completamente ocupadas por soja. Aí, tornando o Mato Grosso o maior produtor brasileiro de soja. Essa explosão agrícola acabou se deparando com um solo em grande parte pouco fértil e que ainda estava exposto a ciclos periódicos de queimadas. Em poucos anos, o aproveitamento da terra se tornava inviável, obrigando a migração das lavouras e pastagens para novas áreas e, consequentemente, a expansão do desmatamento. Economicamente, o Cerrado é uma importante região para o desenvolvimento da agropecuária no Brasil. E só para se ter uma ideia, a soja cultivada no Cerrado é responsável por mais de 50% da produção nacional. Mas é preciso repensar os impactos causados pelos modelos de ocupação e pela expansão da fronteira agrícola, que estão acabando com o Cerrado brasileiro. Então, o que a natureza levou milênios para construir, o homem está destruindo em pouco tempo. A natureza levou para formar esse tipo de ambiente, no mínimo, 35 milhões de anos. Quer dizer, tudo isso que aconteceu nesse período de 35 milhões de anos está sendo devastado, né, de uma forma muito violenta
volta de uma forma muito rápida. Então isso aqui já foi deserto, então tem toda a aptidão para se transformar novamente num deserto. A aparência baixa e retorcida da vegetação do Cerrado esconde o fato de que ela é muito antiga e profundamente enraizada. Uma vez desmatada, essa vegetação não retorna nunca mais, deixando o solo pobre e arenoso do Cerrado exposto a um processo irreversível de desertificação. Essas plantas, na realidade, elas têm uma parte abaixo do solo tão grande quanto a parte que sai acima do solo. A raiz é muito profunda, né? E essa raiz funciona absorvendo toda a água que cai aqui. E essa água que cai aqui nessa região é absorvida por essas raízes e vai acumulando no lençol e descendo lentamente para as nascentes, formando as veredas ali embaixo. Então, se a gente retira essa vegetação daqui, a água não vai infiltrar como infiltrava antigamente. E com isso, ela vai minguando lentamente, as veredas vão secando, as nascentes passam de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, até um dia desaparecer. Para a ONG Conservation International, se as taxas atuais de desmatamento de cerca de 3 milhões de hectares por ano forem mantidas, até 2030, o Cerrado poderá desaparecer completamente. Para piorar, atualmente apenas 2% da área do Cerrado encontra-se preservado em áreas de conservação ambiental como a Chapada dos Veadeiros ou a Chapada dos Guimarães. Mas para salvar o Cerrado, conter o desmatamento, é necessário transformar o modelo de ocupação e exploração do Planalto Central brasileiro. Valioso em si mesmo, o Cerrado também tem uma importância para o equilíbrio ambiental do Brasil como um todo. Estrategicamente situado no meio dos principais biomas brasileiros, o Cerrado pode determinar a sorte dessas outras regiões também. Zelar pelo Cerrado, que está no coração do país, é zelar por nosso território, de norte a sul e leste a oeste do Brasil.